Bom dia, gente bonita. Bom dia. O povo de Deus é um povo bonito, gente. A paz do Senhor. Gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui na presença de todos. E é um momento desejado por mim, que eu pedi muito para Deus para estar trabalhando junto a Ele. E não é fácil estar aqui presente de vocês aqui, né? Estou acostumado a falar em vários cursos, mas quando a gente fala na presença e fala dele, o nervosismo bate, né? Antes de começar a palestra, eu queria falar como que eu me inspirei nessa palestra. Há mais ou menos um ano, eu fui batizado aqui na igreja e me tornei nova criatura. E nesse momento, Deus vem falando comigo que eu descobri uma nova profissão, porque acho que todos sabem, eu sou cabeleireiro. Há 18 anos eu trabalho na área da beleza. E quando Deus me concedeu o batismo, eu comecei a enxergar minha profissão um lado muito ruim, um lado de vaidade, um lado de supérfluo, né? Um lado que não me agradava muito. Pessoas que estavam ali simplesmente para se aparecer para os outros, e aquilo começou a me incomodar. E eu fui pedindo para Deus, para Ele me mostrar um caminho para eu continuar na minha profissão, porque é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa. Eu sei trabalhar com beleza. E é engraçado que eu aprendi por que a gente chama Deus de Pai. Que muitas vezes a gente não é naquele momento que a gente tem a resposta, né? E eu lembrei que quando eu ia pescar com meu pai, né, um dos momentos que eu lembro do meu pai, que ele já faleceu há 9 anos, é que a gente estava pescando, um próximo ao outro, e eu falava com ele: pai, tá pegando peixe? E ele não me respondia. E eu dava 5 minutos, aquela ansiedade de criança, né? Pai, tá pegando peixe? E nada de responder. E eu esperava um tempo e ia lá ver o né, se estava pegando peixe, né? E meu pai estava com a sacolinha dele cheia de peixe, né? Falei: pai, mas perguntei, você está pegando, né? Eu vim aqui com o senhor. E ele falou: olha, se você tivesse ficado quietinho no seu canto, você estava pegando peixe. Então, muitas vezes, a gente chama Deus de Pai, e eu senti que, por isso que eu chamo Ele de Pai. Porque a gente espera na hora, né? Pede e quer que responde na hora, quer que Ele fale no nosso ouvido. E Deus não fala no nosso ouvido. Ele nos mostra na vida, na presença. E eu comecei a rever os meus estudos, os meus cursos, e achei um curso que eu dei há uns anos atrás sobre visagismo. E eu vou explicar para vocês o que é o visagismo, que tem 2 técnicas de visagismo. E nisso eu fui construindo a minha nova profissão de cabeleireiro e construir uma imagem bonita das pessoas, e não simplesmente de aparência. Então vamos começar a nossa palestra. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele criou a natureza também. Foi assim que foi criado o mundo. Existe alguma coisa na natureza que seja feio? Existe, gente? Existe alguma criatura de Deus que seja feia? Quando Deus criou o homem, quando Ele diz que criou a sua imagem e semelhança, Ele quis dizer que Ele criou uma criatura para ser feliz, uma criatura para ser bonita, e não para ser feia. Existe gente feia? Essa é a pergunta. Existe gente feia? Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por que existe japonês, africano, italiano, brasileiro? Por quê?
Será que Deus era japonês? Será que Deus era polonês? Aí vem a questão seguinte: Deus criou o homem à sua perfeição. A ganância do homem que modificou tudo. Por que que existe, então, um japonês? Vocês sabem por que que japonês tem olho puxado? Deus já usava visagismo na criação do mundo. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Vocês sabem que o Japão é uma ilha, né? E os japoneses têm o olho puxadinho porque eles precisam enxergar longe. Eles precisam enxergar a baleia lá longe. Não sei se vocês sabem, o japonês ele é especialista em caçar baleias. Então ele precisa ter uma visão mais apurada. E Deus criou ele assim. Se a gente for falar de cabelo, por que que o índio brasileiro tem o cabelo liso, escorrido, e quando bate a água escorre? É porque o índio brasileiro, antes de vir toda a colonização, ele só vivia na água. Não podemos esquecer que nós somos criados como bichos também por Deus. Só que ele deu o privilégio da razão. E o índio brasileiro, ele tem que ter um cabelo que não encharque, porque ele vive na água. O africano, por que que a gente tem negros? Por que que a pele é escura do africano? Porque na África o sol é muito quente e precisa de uma proteção maior na melanina, com a melanina. Então Deus criou tudo perfeitamente. A ganância do homem que foi modificando tudo. E a gente vê isso não só com a nossa criação. A gente vê isso com a natureza, que o homem vem devastando a natureza, que foi criado perfeitamente para o homem, para nós desfrutarmos da natureza e não destruir a natureza. Então, gente, Deus está nos dizendo que Ele criou a sua semelhança. Bom, se nós imaginarmos que somos semelhantes a Deus, e sim, não pela a imagem, mas a imagem que Ele quer nos produzir, pela sua bondade, pela sua alegria, por tudo que Ele criou de maravilhoso do nosso ser. Essa é a semelhança que Ele nos pede. Essa é a semelhança que Ele criou em nós. Agora vamos falar um pouquinho do visagismo, que acho que está todo mundo curioso o que é visagismo, né? Então, o visagismo é uma técnica, a arte de criar uma imagem. Quem trabalha com moda, trabalha na parte de beleza, de construção de uma imagem, trabalha com visagismo. Então, quando a gente pensa numa imagem de respeito, né? Por que que o policial usa cinza, ou preto, ou marrom? Né? A gente não imagina um policial de rosa, não é verdade? Então, existe uma técnica de visagismo. Aquela roupa foi construída a partir do que ele faz. Né? Então, a gente também usa no dia a dia do cabeleireiro o visagismo. O que é a técnica de visagismo? Olhar o corpo, tipo de cabelo, tipo de rosto, as medidas do rosto, não é? O comportamento dessa cliente, se essa cliente ela é uma executiva, se ela é uma empregada doméstica, se ela é uma do lar. E a gente tenta construir uma imagem através dessas informações. Esse é o visagismo técnico. Isso que eu usei há tantos anos na minha vida, que é onde Deus começou a me incomodar, que eu precisava de mais, eu precisava saber mais sobre isso. E eu fui revendo o meu material e Deus me mostrou que existe o visagismo a partir do coração, que é a arte de criar imagem de si próprio. Qual é a imagem que nós estamos criando de nós mesmos? E aí vem a relação com Deus. A relação que Deus nos pediu, que Deus nos criou. Seja a minha semelhança. Então, quando hoje eu atendo um cliente, eu procuro entender a vida desse cliente. Se esse cliente precisa de algo a mais
do que simplesmente uma beleza. Eu preciso entender se esse cliente está bem consigo mesmo, né? Porque é engraçado que tem mulheres que às vezes chegam no salão, corta tudo, corta, tinge de loiro, muda tudo. E aí a gente vai entender, né, que na verdade ela brigou com o marido, né? E o marido gosta de cabelo comprido, aí vai lá e pede para cortar curto, né? Então a gente está ajudando aí a brigar com o marido, né? Então esse é o visagismo que eu tenho trabalhado dentro do salão, a autoestima. Como eu posso melhorar a autoestima da pessoa e não simplesmente trabalhar só o externo. Irmãos, é difícil trabalhar na minha área. A gente vê pessoas gastando mundos e fundos para aparências, para poder se aparecer para o próximo e não para si mesmo. É muito triste você ver uma pessoa que ela não consegue trabalhar o seu interior, né? Porque ela está se escondendo atrás de uma imagem. E o visagismo, ele parte do princípio, criar uma imagem de si próprio, do coração, de dentro. Então esse é o outro lado do visagismo. E é o lado que Deus transforma as vidas através do visagismo. Se a gente for pensar, Deus usava o visagismo na criação do mundo. Porque se a gente pensar nos pássaros, se a gente pensar nas árvores, é tudo perfeito, não é? Se a gente tira algo do lugar e coloca uma árvore frutífera na neve, ela não vai sustentar, ela vai morrer, uma árvore tropical. Porque Deus criou naquele local para ser belo naquele local. Então, o visagismo trabalha dessa forma. Eu não posso fazer um cabelo da Gisele Bündchen numa pessoa que tem cabelo curto ou cabelo crespo demais. Mas eu posso fazer um cabelo bonito numa cliente que tem o seu cabelo diferente das outras pessoas. Porque eu vou usar as medidas corretas. Mas a partir do momento que ela se sente bem com aquele cabelo, ou com aquela maquiagem, ou com aquele novo visual, tudo vai ser transformado. Porque Deus nos pede para ser bonitos. Então nós vamos ver aqui que a vaidade, ela pode construir ou destruir a pessoa. A exibição, ela transforma a pessoa numa pessoa vazia ou numa pessoa sem expressão. Eu vejo mulheres que às vezes fizeram 7, 8 plásticas no rosto. E eu, como já trabalho há 18 anos nessa área, eu venho acompanhando essa pessoa na evolução da expressão do rosto dela. E hoje eu vejo que a pessoa não tem mais expressão. Você não enxerga aquela mesma pessoa há 10 anos atrás. Então, essa exibição que destrói a pessoa, né? A gente vê que ela não se preocupa em estar bem em si próprio, ela se preocupa em estar bem para ser melhor do que os outros. E esse é o lado ruim da vaidade, né? Esse é o lado que move as pessoas a entrar numa depressão, porque muita gente não consegue se enxergar bonito porque só enxerga a beleza do próximo. Só enxerga a beleza do próximo. Então, irmãos, todos têm a sua própria beleza. Todos. E a gente tem que saber trabalhar a nossa beleza. Temos o excesso na vaidade. É complicado como as pessoas se mutilam para ser belos, né? Que acham que aquilo vai transformar a vida dela em ter um novo corpo, uma nova imagem, e que você não enxerga a marca
da vida nessa pessoa. Porque quando você conversa com uma pessoa mais velha, que você vê as marcas e expressões, você dá mais atenção para aquela pessoa. Você considera mais aquela pessoa porque ela tem marcas da vida. Ela tem marcas de uma construção de um tipo de beleza que não se mostra no rosto e nem na aparência. E a gente vive num mundo que isso está escasso, que as pessoas, elas se preocupam demais em estar uma aparência de se esconder, na verdade. E aí vem o excesso, né? Pessoas que... É engraçado quando a gente assiste aquele Esquadrão da Moda, né? Pessoas que são extravagantes, né? Usam roupas ou muito curtas, porque querem mostrar o corpo, ou muito longas, que querem aparecer a roupa, e que acaba entrando no exagero. E aí nós temos o cuidado na medida. O que é o cuidado na medida? É aquilo que faz bem para a gente. Muitas vezes, o tipo de roupa que a gente escolhe, o tipo de aparência que a gente escolhe, incomoda as outras pessoas. Não é? A gente sabe que hoje não tem mais um pudor. Né? As crianças já vêm numa educação, e eu sei o que eu estou falando, porque em casa é uma briga com minha filha, porque quer usar shorts muito curto, quer usar blusinha muito cavada. E muitas vezes a gente não consegue controlar isso, porque o mundo aí fora, ele traz essa imagem para as crianças. Né? E eu comecei a entender mais sobre isso a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja. Porque a gente critica muito doutrinas, a gente critica muito, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Mas tudo tem um fundamento. A gente tem que ver o quanto a gente está se exibindo para o pecado entrar na gente. Eu não estou dizendo que a gente vai se cobrir até os pés, como usam os muçulmanos. Mas qual é a intenção da nossa roupa? Muitas vezes uma criança, ela não tem a intenção de se exibir para uma outra pessoa. Mas vocês, quem tem mais de 35 anos, não é o meu caso, sabe que não existia pedofilia. Existia pedofilia? Assim, escancarado? Não existia. O porquê hoje da pedofilia? Porque tem muitas pessoas que enxergam muitas vezes numa criança a sensualidade através das roupas. Então, gente, é uma briga constante para quem tem filhas e também filhos, né? Porque os meninos também hoje, né, querem estar sempre na moda, escolhem. Eu vejo meu menino às vezes escolhe a roupa, né? E é complicado, é uma batalha diária. Né? Às vezes, para não entrar em tanto conflito, a gente acaba, não, hoje pode, e a gente às vezes não sabe como agir. Né? Então, vamos abrir os olhos para isso. Que a gente muitas vezes está deixando o inimigo entrar sem saber como. E através da nossa aparência, muitas vezes o inimigo entra. Então eu acho que temos que usar para o bem-estar. Se eu quero usar um short curto, eu posso usar um short curto, desde que eu não queira me exibir. Desde que eu não queira me exibir. Né? Eu posso usar uma roupa mais tranquila, mas tem lugares certos, tem ocasiões. Então a gente deixou de se preocupar com isso. E às vezes a gente escuta uma pessoa mais velha falar, né? Aí, mas tá atrasado, olha, eu já sou moderno, né? Eu sou chique, eu sou moderno. Mas qual é a consequência disso? Não é verdade? Qual é a consequência? Então, veja bem, se o nosso pastor chegar aqui de bermuda e camiseta cavada, qual é a mensagem que ele vai passar para nós? Será que nós vamos dar crédito para ele? Será que vamos dar crédito?
depende da ocasião. Se estivermos num acampamento de férias, o local é apropriado, estamos todos com roupa à vontade. Então, mas, dependendo do lugar que nós estamos, a nossa aparência passa muita mensagem, mesmo que a gente não queira. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a vaidade. Eu não sei se todos assistiram o filme O Diabo Veste Prada, mas tem uma mensagem muito bonita nesse filme. Muito bonita. A mensagem é que uma jovem estudante, e ela entra numa agência de modas famosíssima, né? E essa personagem, que se eu não me engano é a Meryl Streep, ela é uma carrasca, ela entende tudo de moda, ela faz tudo pela moda, ela é expert em moda. E essa jovem estudante começa a se esforçar para tentar mostrar um bom trabalho e passa a trabalhar a sua imagem para agradar a sua chefe. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente constrói uma imagem da gente para poder entrar no emprego, ou para poder conquistar uma pessoa, ou para agradar outra pessoa. E nesse filme mostra que existe um lado cruel, e o filme, o próprio nome diz, O Diabo Veste Prada. Prada é uma marca famosíssima de bolsas, de roupa, que por trás de muitas marcas, não somente a Prada, usa trabalho escravo para fazer essas roupas, para produzir uma melhor roupa. E que a gente paga uma fortuna. Muitas pessoas ficam sem salário para usar uma roupa da Prada, ou uma bolsa da Prada. E que por trás disso existe um lado sombrio, um lado de muita crueldade. Tá? Então, quem não assistiu, assista, porque tem uma mensagem legal nesse filme. E que a gente vê muito isso na moda, vê muito isso aonde eu trabalho. Pessoas dando sangue para poder viver de aparência. Esquece família, esquece o próximo, esquece o casamento. E eu vou falar disso daqui a pouco, porque eu passei por isso. Esquece tudo para viver uma vida de aparência, para tentar entrar num mundo muito sombrio. Um exemplo de sofrimento através da beleza é do Michael Jackson. Todo mundo sabe a trajetória do Michael Jackson. Olha que menino lindo que era o Michael Jackson. Vocês sabem que o Michael Jackson ele tinha uma voz maravilhosa. E ele foi escravizado pelo seu pai. Ele foi escravizado. E se você ver a história a fundo do Michael Jackson, ele foi abusado sexualmente na infância. Esse moço, ele só sofreu na vida. Ele não teve uma alegria. Ele foi tentando construir uma imagem para ele mesmo. Olha na pessoa bizarra que ele se transformou. Para começar, ele tinha vergonha da sua cor. Ele tinha vergonha do seu nariz. Ele transformou a sua cor, o seu nariz, a sua sobrancelha, os seus olhos. E ele se transformou numa criatura muito feia. E ele sofreu até os seus últimos dias. Porque o Michael Jackson ele foi considerado, ele é considerado um dançarino perfeito. Ele tinha um dom de passar a mensagem na dança, porque com essas mudanças do seu corpo, ele perdeu a sua voz. Ele não tinha quase voz para cantar, de tanto que o pai escravizou. Mas, num determinado momento da sua vida, ele descobriu que a dança era a sua beleza. E no último show da vida dele, ele se drogou tanto com morfina e com anfetamina para aguentar, e não era simplesmente para drogar, para sentir
um êxtase ou um prazer. Ele se drogava para aguentar ficar no palco. Porque a única beleza que ele tinha era na hora de dançar. Essa era a única beleza que ele tinha. E para aguentar tudo isso, ele se drogava. Mas seu corpo não aguentou, né? E veio a falecer. Mas olhando para o lado da construção da sua imagem, a gente vê que do nosso lado, muitas vezes, tem uma pessoa assim. No nosso lado, tem pessoas que não se preocupam com nada e simplesmente com a sua aparência. E quando Deus diz que nós temos que ter a sua semelhança e a sua imagem, será que nós estamos preocupados com a semelhança com Deus? Será que nós, quando vamos nos cuidar, estamos preocupados em se aparecer com Deus? Vocês acham que Jesus era uma pessoa de aparência dos padrões de beleza de hoje? Vocês acham que o nosso Jesus é aquele que aparece com um cabelo lindo, maravilhoso, cor de mel, com os olhos azuis? Vocês acham que era assim? E por que Jesus, ele carregava multidões ao seu lado? Por quê? Porque ele tinha uma beleza que vinha do seu coração, que não precisava falar nada. As pessoas o acompanhavam pela sua beleza. E será que nós estamos com essa beleza? Será que aquela bolsa nova ou aquela joia nova traz essa beleza que Jesus e que Deus nos pede? Não é errado, irmãos, usarmos uma joia bonita, quando essa joia foi dada com carinho, ou pelo esposo, ou pelo um filho, ou pelo um pai, que foi dado um carinho especial nesse acessório, e que você vai usar esse acessório e vai enxergar a beleza que foi dado esse acessório. Ou quando eu vejo aqui, na igreja de domingo, só tem gente bonita. Né? A pessoa bem arrumada, as meninas se arrumam muito bem, os homens todos alinhados. Será que é errado essa beleza? Não, porque nós viemos na igreja para glorificar o nosso Senhor. Nós temos que colocar a melhor roupa. Eu lembro quando eu era católico, né? E a minha mãe falava assim: essa roupa eu comprei para você ir na missa. E a gente tinha uma roupa só para ir na missa, né? Não podia ir ver um jogo de futebol com aquela roupa. Não podia ir no cinema com aquela roupa. Era a melhor roupa. Quando a gente usava umas 10 vezes a roupa, agora você pode ir no cinema com essa roupa. Mas tinha uma roupa especial para ir na igreja. E hoje a gente tem que pensar dessa forma. Qual é a nossa melhor roupa para a gente glorificar o nosso Deus? Porque Deus, ele quer ver a nossa beleza no máximo. Ele quer ver a nossa beleza explodindo dentro de nós. Mas aquela beleza que vem do coração, aquela beleza que ele enxerga na aparência aquilo que transcende do nosso coração. E aí a gente vê, continuando falando, do lado triste da vaidade, a ditadura da moda. Irmãos, dia 8 agora, nós vamos fazer, eu e minha esposa, 12 anos de casado. Irmãos, eu persegui a minha esposa mais ou menos 11 anos. 11 anos. E Deus fez um mover tão grande na minha vida esse ano que passou, que eu consegui enxergar a beleza da minha esposa. Porque eu perseguia ela com regime, com tem que emagrecer, essa roupa não está boa, essa roupa não está bem. E quase que meu casamento é destruído por isso. Porque eu vivia, né? Deus me limpou disso. Eu vivia num mundo escravo, onde eu fiz cursos internacionais que você só enxergava uma pessoa, um cabide e uma roupa perfeita. E, na verdade, não é esse o mundo que Deus quer para nós.
E eu, a partir do momento que eu comecei a entender isso, Deus moveu toda a minha vida, inclusive o meu casamento. E lá em Mateus está escrito: tire a trave dos seus olhos. E eu tirei a trave dos meus olhos, e hoje eu enxergo a mulher linda, maravilhosa que está aqui hoje me assistindo. E isso é muito bom. Eu fico muito contente de Deus ter mostrado isso na minha vida. Porque hoje eu ando com a minha esposa de cabeça erguida e mostro para as pessoas que eu tenho uma pessoa linda do meu lado. Uma esposa dedicada, uma esposa que cuida dos meus filhos com uma aparência bela, com uma beleza, um cuidado especial. E Deus mostrou isso na minha vida. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. E vamos falar um pouquinho das expressões. Será que quando a gente conversa com Deus, nós verdadeiramente mostramos a nossa expressão de amor? Essas carinhas é tão famosa, né, no WhatsApp, né? Às vezes estão lá com fome, ou com dor, ou com raiva, né? Eu falei bem, agora eu tenho que falar mal, né? Porque a gente nunca pode falar muito bem da esposa. Então, a carinha de nervoso é o que eu mais recebo no WhatsApp, né? Mas isso passa, né? A imagem, a gente vê uma bolinha amarela, mas a gente consegue enxergar em cada expressão o que a gente está sentindo. Mas será que quando falamos com Deus, será que a gente se expressa verdadeiramente? Eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a frequentar aqui a igreja, eu fiquei meio assustado, os primeiros cultos, né? Porque o nosso louvor é maravilhoso. E eu falo isso para as pessoas que trabalham com louvor. E eu vi aquela música maravilhosa, aqueles músicos cantando, e eu enxergava uma pessoa chorando, e chorava, e chorava. Eu falei, meu Deus, uma música tão alegre, e por que essa pessoa chora tanto? E aí você olha do lado e uma pessoa se expressando, eu falei, meu Deus, por que se expressar tanto? Se Deus ele sente lá dentro. Mas aí eu comecei a entender que quando a gente se expressa verdadeiramente com Deus, a gente se surpreende com nós mesmos, né? Eu várias vezes no culto aqui, eu comecei a chorar, eu comecei a me mostrar verdadeiramente do que eu sou. E hoje, quando eu falo nos meus cursos, eu não tenho medo de falar de Deus, porque eu me expresso verdadeiramente. Eu não preciso falar mole, eu não preciso me expressar de outra forma, como muitas vezes enxergam o cabeleireiro. Eu posso me expressar, eu posso falar de Deus aonde eu quiser, porque eu estou me expressando verdadeiramente. E quando eu olhava essas pessoas, eu não entendia, e hoje eu entendo, que muitas pessoas se expressam verdadeiramente com Deus. E é o que a gente tem que procurar na nossa beleza, se expressar verdadeiramente, tirar a nossa carcaça. E eu achei tão bonito na mensagem que a Silmara passou na casa da tia Maria, na passagem de ano, que a gente tem que rasgar a nossa carcaça e mostrar para Deus o coração, o verdadeiro coração que está lá dentro. E muitas vezes, o que a gente faz com a nossa carcaça? A gente vai colocando mais coisas sobre ela, né? Então, muitas vezes a gente fala que está com Deus, pede para Deus, mas quando é para expressar o verdadeiro amor de Deus, a gente se esconde numa carcaça. E a gente não se expressa. E muitas vezes a gente lida dessa forma com o nosso irmão. Eu acho engraçado, quem já foi no meu salão, conhece o meu salão, foi um trabalho de muitos anos, e muita gente se espanta com o tamanho do salão e fala, nossa, é um salão chique. Não, não é um salão chique, é um salão que eu construí com as minhas mãos e com o trabalho da minha equipe. E às vezes a pessoa não me conhece, chega no balcão, eu estou lá, olha para mim, eu queria falar com o Mateus. Pode falar, sou eu. Mas você é o Mateus? Sim, sou eu. Porque muitas vezes a pessoa espera uma pessoa diferente, espera uma pessoa que está lá com a sua camisa
de uma marca, ou um terno, ou sei lá, ou uma pessoa muito extravagante. Eu não sei o que a pessoa quer enxergar em mim. Mas eu aprendi com Deus a ser quem eu sou verdadeiramente. E as pessoas, elas se espantam com isso. E eu tenho uma cliente que ela deixou de ir no meu salão porque eu não conversava muito enquanto eu estava trabalhando. Eu não me expressava demais. Eu não sei se ela queria que eu desse pirueta ou se ela queria que eu... Não sei qual era a intenção dela. Mas hoje eu sou verdadeiro no meu trabalho. E Deus me mostrou que eu posso construir algo de bom dentro do meu trabalho, que não é futilidade. Que eu posso ajudar as pessoas a abrir essa carcaça e enxergar a beleza dela dentro dela. E que ela pode expressar essa beleza de uma forma maravilhosa. E devemos nos alegrar com Deus. Irmãos, lá no começo, Deus, em Gênesis, ele fala: eu criei o homem a minha imagem e semelhança. Se nós somos imagem de Deus, e Deus criou nós para sermos alegres e sermos bonitos, por que não vamos nos alegrar com Deus? Eu era essa bolinha azul do lado da minha esposa. Eu era essa bolinha azul. Eu estava escondendo a beleza da minha esposa. Como eu escondi a beleza de muitas outras pessoas, porque eu vivia numa escravidão de beleza. E nós temos que enxergar a nossa beleza, não importa a cor, não importa o nosso... como está o nosso corpo, se é magro, se é alto, se é gordo, isso não importa. O que importa é enxergarmos a nossa beleza interior. O visagismo, ele ensina que a beleza vem de dentro. Nada mais importa senão a beleza do coração. Nada mais importa. E Deus, ele mostra isso para a gente. A gente vê pessoas acamadas, a gente vê pessoas que muitas vezes foram mutiladas, a gente vê pessoas que não têm cabelo porque está fazendo um tratamento, e pessoas que dão uma lição de vida na gente, que mostra que viver de aparência não é legal, viver de aparência não está com Deus. E quando a gente está com Deus, nós somos criaturas lindas e maravilhosas. Porque é isso que Ele criou dentro de nós. E aonde que a gente destrói essa beleza? Na nossa dificuldade com os pecados. Aonde a gente destrói a nossa beleza? Muitas vezes na gula. Sim. Muitas vezes na avareza. Muitas vezes porque a pessoa às vezes não quer gastar R$10 com batom. E mulheres, vocês têm que usar batom porque fica muito bonito. Tem batom de todas as cores. Muitas vezes o pecado atrapalha enxergarmos a nossa beleza. Com o excesso, muitas vezes a gente quer enxergar na mulher do próximo a beleza, mas não enxerga na nossa a beleza que existe dentro dela. E aí tem lá nos 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher do próximo, né? E muitas vezes cobiçar não é somente querer aquela pessoa, mas é querer a imagem daquela pessoa. E é aí que nós nos perdemos, através do pecado. E nós temos que nos entregar a Deus, como eu fiz. Senhor, faça de mim nova criatura, faça de mim o seu instrumento, e que eu possa sentir prazer novamente na minha profissão, e que eu possa fazer com que as pessoas entendam que tem uma beleza dentro de si. E eu recebi a resposta. E Deus nos mostra na palavra a verdade. Lá em Provérbios 15:13, ele diz assim: coração alegre formoseia o rosto,
mas pela dor do coração o espírito se abate. Irmãos, a gente pode estar na maior beleza possível, com um rosto perfeito, o corpo perfeito. Mas se o coração está abatido, nada na nossa vida vai ter sentido. Eu vejo muito pessoas que têm muito dinheiro, que têm, às vezes, uma beleza que para os outros é diferente. É algo que buscam também e não podem, mas é uma beleza que escraviza. Eu vejo muitas mulheres que têm essa beleza, mas não têm um amor próprio. Ela não se enxerga no espelho. Ela só enxerga a beleza do próximo, aquela referência de modelo, aquela referência de beleza. E Deus não quer essa imagem e semelhança. Ele quer um amor, que é o amor que vem do coração. O coração alegre formoseia o rosto. Aí eu faço a mesma pergunta. Existe gente feia? Existe gente doente do coração. Mas não existe gente feia. Alguém aqui já conviveu com aquela pessoa que você olha para aquela pessoa, que é no caso vem o preconceito, né? O conceito que você enxerga pela aparência, e você olha para aquela pessoa, nossa, que pessoa feia, meu Deus do céu, eu não quero ficar perto dessa pessoa. E aí você começa a conversar com a pessoa, a pessoa começa a passar uma mensagem, uma bondade, uma coisa tão linda, que você não vê mais a feiura nessa pessoa. Essa pessoa se torna tão linda, tão maravilhosa, que a beleza, você começa a enxergar a beleza do coração. Continuando em Provérbios 17, 22. Coração bom serve de remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Gente, a gente vê modelos passando fome, comendo só alface, não vivendo a vida, porque aí está dizendo a mensagem. O coração abatido seca os ossos, não seca os ossos, seca o corpo. A pessoa que procura uma aparência externa, uma aparência de moda, ela começa a secar. Meninas que com 14 anos procuram cursos de moda, cursos de modelo, que novinhas já vão seguir a carreira de modelo e que perde todinho o contato com a família. Não termina a sua criação dentro de casa. Muitas vezes são abusadas para conseguir um trabalho. O ano passado eu tive que escolher algumas modelos de cabelo, né? E tinha 50 candidatos, eu tinha que escolher 8. Normalmente é o estilista de São Paulo que vem, eu trabalho com uma marca que as pessoas dão curso e contratam as modelos. Dessas 50, 30 só foram no dia do teste. Das 30, eu tive que escolher 8, mas das 30 eu escolhi as 30. Eu não consegui escolher, porque eu já vivia com Deus, eu já enxergava uma beleza diferente. E cada menina que sentava ali com a expectativa de ser escolhida, eu olhava aquele cabelo, às vezes um cabelo que não estava de acordo, mas eu via a vontade dela de conquistar aquele trabalho. E chegou um momento que eu falei para o meu gerente, falei, eu não consigo escolher. Não, mas você vai ter que escolher. Então, pedi para Deus, Deus, me ajuda nessa hora. Mas eu vi um lado muito triste. Um lado que as meninas estão se entregando para poder sobreviver ali. Pessoas humildes, pessoas que você via que queriam um trabalho. Mas, de certa forma, é uma prostituição. Porque quando você vende o seu corpo, você vende a sua imagem,
de certa forma, você está se prostituindo. E eu fiquei muito triste nesse dia, mas Deus está mostrando uma missão para mim, que eu posso trabalhar de uma forma diferente com essas pessoas. E a Bíblia diz tudo. E a gente vê lá em Lucas, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois de quem há em abundância no coração, disso fala a boca. E dessa mensagem é que eu estou tentando falar coisas boas da minha boca. Falar para pessoas que a beleza tem que vir do coração. Que nós temos que construir uma beleza a partir de Deus. Que temos que nos cuidar, claro. Temos que cuidar da nossa aparência. Não é errado nos cuidar. Pelo amor de Deus, gente, não deixe de fazer luz aí, mexer com o cabelo, porque também não é assim. Né? Mas Deus quer que nós nos tornamos bonitos, belos, porque Ele criou nós para sermos bonitos. Então, a beleza que vem do coração. Então, nós precisamos nos cuidar. Precisamos cuidar da nossa aparência, mas de uma forma que não atraia o pecado, que não possamos desfrutar dessa beleza de uma forma errada. E é engraçado que quando eu comecei a trabalhar de novo o visagismo, lá tem técnicas de como tornar uma mulher sedutora, né? Tem como isso, né? De como tornar uma mulher autoritária. Vou contar uma história da estilista Coco Chanel. Chanel foi uma estilista nos anos de 40, onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Lá na Europa, os homens, a maioria dos homens foram para a guerra. E as indústrias pararam. Não tinha roupa para vestir, não tinha mercadoria, não tinha nada que viesse da indústria, tudo parou, porque não tinha homens. E as mulheres não trabalhavam nas indústrias. E nessa época que houve o movimento feminista, as mulheres teve que assumir o papel dos homens, trabalhando nas indústrias. E as mulheres usavam cabelo comprido. E começou a acontecer acidentes, porque a máquina puxava o cabelo. Né? Aconteceram mortes por causa do cabelo. E Chanel, uma estilista à frente do seu tempo, ela cortou o seu próprio cabelo, daí que vem o corte Chanel, curto atrás e alongado na frente. Olha só a visão da Chanel. Por que longo na frente? Porque se o meu marido chegar da guerra, se tiver curtinho na frente, é morte na certa. Então, ela deixou um cabelo que aparentemente não era tão curto, porque a frente era alongada, mas atrás era bem curto para não atrapalhar no seu trabalho. Porque aonde a mulher enxergava, o seu cabelo não pegava. Normalmente pegava atrás. O cabelo atrapalhava atrás. Então cortava bem curto, bem batidinho. Né? A Fernanda aqui está com o corte Chanel. Então era um corte que ela criou para isso. Então Chanel ela tinha uma visão, um visagismo muito grande. Para quem não sabe, Chanel criou o tailleur, que é o terninho. Porque as roupas de 1940 eram longas. Muita roupa, porque na Europa faz muito frio. E precisou criar uma roupa adequada para a mulher trabalhar, que hoje é o terninho, né? Um terninho feminino, com um desenho feminino. Então, o visagismo já começa aí. Quando eu comecei a ver toda esse ensinamento, e a gente vê que a gente pode criar uma imagem para a mulher, para ela arrumar um marido, a gente pode criar uma mulher para ser mais autoritária, no caso, ela precisa de um cargo executivo, ela tem que ter um cabelo que
Quando a gente olha um cabelo Chanel, quando a gente olha a Fernanda, por exemplo, ela mostra autoridade, ela tem que mostrar autoridade dentro do seu trabalho, porque senão as crianças dominam ela, não é? Então a gente, através da imagem, a gente pode criar algo para passar de bom, mas também de ruim. Vocês já repararam, não falando mal, pelo amor de Deus, mas vocês já repararam nas mulheres funkeiras do Rio de Janeiro? Que o cabelo é longo, longo, e ele acaba numa seta. Né? Eu não sei por que acaba numa seta, para mostrar para os homens que existe algo avantajado ali. Mas, se vocês olharem isso, de certa forma, a imagem construída daquela pessoa é para você enxergar algo que não faz bem, algo que atrai os homens. Então, tudo que a gente pode criar numa imagem, o que a gente quer passar numa imagem, a gente pode fazer tanto bem quanto mal. Então, a beleza que vem do coração é uma beleza moderada, é uma beleza que tem que passar para outra pessoa que ela enxerga algo de bom para vocês e não algo de ruim. Muitas vezes a gente se perde na criação. Muitas vezes a Júlia, ela tem habilidade de maquiar, ela se maquia sozinha. Porque ela aprendeu no meu trabalho, com as meninas, a se maquiar e tudo mais. E eu pego no pé, Júlia, menos. Júlia, você está indo no culto, menos. Muitas vezes eu peço para ela, lava esse rosto, porque está exagerado. E é difícil, hoje, criar uma menina. É difícil. Porque metade da classe já usa maquiagem forte. Então, eu tento explicar isso para ela e Deus vai me dar a sabedoria de criar ela numa beleza que vem do coração. Irmãos, que todos possam entender que a beleza depende do mais profundo relacionamento com Deus. Quando o pastor disse que o tema é relacionamento com Deus, ou relacionamento com pessoas, eu quero dizer para vocês que aqui o que eu estou dizendo para vocês é o relacionamento com vocês mesmos. O relacionamento que vocês têm que enxergar a beleza de vocês lá dentro. E que Deus permite, através da sua sabedoria, que nós temos que entender, enxergar e entender a nossa beleza. E não querer a beleza dos outros. E eu assisti uma palestra esses dias, em que o palestrante explicava sobre os filósofos, né? Que Platão, ele falava muito do desejo. O que é desejo? É aquilo que você não tem. E quando você consegue algo que você não tem, você já não serve mais. Você busca sempre mais, sempre mais. Essa é a filosofia de Platão, é o desejo, que é o amor está no desejo. E Aristóteles, ele falava que amor é o êxtase, é aquilo que a gente sente na hora. Que muitas vezes a gente vê a pessoa compra aquela roupa nova, aquela roupa caríssima, ela sente aquele prazer na hora, mas depois já não quer mais. Então ela vive somente daquele prazer momentâneo. E aí ele falou muito sobre Jesus, que Jesus foi também um filósofo, que Jesus, ele mostrou que o amor vem de amar o próximo. Que quando a gente ama o próximo, a gente passa a enxergar a nossa beleza. E que quanto é difícil amar o próximo. O quanto é difícil. Não é, gente? Eu queria, antes de terminar, fazer uma oração de agradecimento. Deus, muito obrigado, Senhor,
por eu poder enxergar a beleza dentro do meu coração, Pai. E que possa fazer com as pessoas que estão nessa manhã enxergar a sua beleza dentro do seu coração, Pai. E que não veja a beleza do próximo, e sim a beleza do seu próprio coração. E o Senhor diz na sua mensagem, Pai, que nós temos que ser a sua imagem. E que nós procuramos ser a sua imagem, Pai, a sua semelhança, mas no amor. E eu agradeço, Pai, por ter transformado a minha vida em amor, e que o Senhor abra os caminhos para eu transformar a vida de outras pessoas também, Pai. Muito obrigado por todos essa manhã. Muito obrigado pelo privilégio de estar falando a sua palavra, Pai, porque muitas vezes eu não tenho conhecimento da sua palavra, mas o Senhor tem me mostrado que existe uma hora certa, uma hora em que tudo vai ser entendido, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, Senhor Deus. Gente, muito obrigado. Eu termino aqui a minha palestra. Agradeço de coração. Espero que todos tenham entendido. E que eu não venho aqui para falar sobre o meu trabalho dentro do meu salão, mas sim um trabalho que eu tenho feito com Deus. Muito obrigado.